Eu quero trazer uma outra situação agora. O presidente Lula sinalizou, depois de um jantar com ministros ali do Supremo Tribunal Federal, que a sucessão do ministro Barroso deve ser realizada com calma, sem atropelos. Será? Vamos falar com a nossa ministra Janaína Camelo, que vai trazer os detalhes para a gente agora. Conta aí, minha amiga, bem-vinda. Oi, Evandro, boa tarde para você, para todo mundo. Na verdade, Evandro, o presidente Lula ele não quer fazer nenhum anúncio sem antes a saída oficial do ministro Luiz Roberto Barroso do STF, né? Que é na sexta-feira. O ministro tem até sexta-feira ele vai ficar na vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal até a sexta-feira. Então, na prática, essa vaga surge apenas a partir do sábado. E, além disso, o presidente Lula ele também quer conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que tem feito uma campanha ali bem explícita defendendo o Rodrigo Pacheco, o senador Rodrigo Pacheco do PSD, para essa vaga aí que vai ser deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso. Então, o presidente Lula não há muita pressão ali, segundo ele, até o fim da semana, justamente por conta disso, porque o ministro Luiz Roberto Barroso ainda está na vaga. Então, ele deve decidir isso ali a partir de sexta-feira, no mais tardar até o início da semana que vem, até porque no final da semana que vem ele viaja novamente, né? Ele vai fazer uma viagem internacional para a Ásia. Então, o presidente Lula, ele convocou de última hora, viu, esse jantar que aconteceu ontem no Palácio da Alvorada. E segundo ali os nossos colegas, Evandro, que cobrem o Palácio do Planalto, o presidente Lula, ele quis ouvir esses ministros do STF, ele quis sentir a expectativa desses ministros com relação a quem pode ser o próximo ministro do Supremo Tribunal Federal, mas continua ali na Bolsa de Apostas como no topo da lista, como indicação ao STF, o advogado-geral da União, Jorge Messias. Agora, nem todos os ministros, claro, do STF participaram desse jantar, apenas aqueles ministros que costumam sempre estar com o presidente Lula quando ele convoca um jantar, algum encontro ali no Palácio da Alvorada, que são aqueles mais próximos dele, realmente, né? Aqueles quem ele indicou. Não participou, por exemplo, não participaram aqueles que não costumam participar, como Carmen Lúcia, ela não costuma ir, Edson Fachin também não, os ministros que foram indicados por Jair Bolsonaro também não. Dias Toffoli, o presidente Lula tem uma questão pessoal com o ministro Dias Toffoli, então participaram os outros ministros. Desses outros, uma parte defende realmente a indicação do senador Rodrigo Pacheco para essa vaga, como, por exemplo, o ministro Gilmar Mendes, que já falou isso publicamente. Ele já disse em uma entrevista recente que ele considera que Rodrigo Pacheco seria uma pessoa mais preparada juridicamente para uma vaga no STF, porque o STF precisa ali de figuras fortes ali que possam defender a instituição do Supremo Tribunal Federal, e há um receio também por parte ali de uma ala do STF de que uma indicação ali considerada partidária, né, porque Jorge Messias ele é uma pessoa muito ligada ao presidente Lula e ao PT, especialmente ao Partido dos Trabalhadores, não seria tão viável, não seria o momento de indicar, ainda mais agora, de indicar uma pessoa nesse perfil para uma vaga no Supremo Tribunal Federal, Evandro. Então, é isso, o presidente Lula, ele vai esperar até o final da semana, vai ter essa reunião com o presidente Davi Alcolumbre, e aí só depois que o ministro Luiz Roberto Barroso deixa a vaga, aí ele faz esse anúncio de quem vai ser o próximo ministro indicado, né? Porque depois ele tem que fazer essa indicação, na verdade, para o Senado, e ali no Senado o presidente Davi Alcolumbre junto com o presidente da CCJ marcam ali a sabatina do indicado a novo ministro do STF, viu? Muito obrigado, Janaína Camelo. Um abraço para você. Eu quero conversar um pouquinho com o Zé Maria Trindade, que já está conectado conosco também em Brasília, para entender um pouco dos bastidores dessa sequência, porque a gente vê que existe um trâmite burocrático, né, Zé Maria, para que um ministro chegue à cadeira. A indicação, depois ele passa ali numa votação no Senado, a chancela do Senado, então esse ministro se torna de fato um integrante do Supremo Tribunal Federal. Mas isso é o que aparece num rito para todos. No bastidor, a gente já percebe que a conversa é um pouco diferente, porque a partir do momento que o presidente da República já tem um encontro com o presidente do Senado para provavelmente falar sobre o assunto, não necessariamente haveria uma chancela do Senado só depois, mas essa negociação já pode começar ali. E aí eu quero perguntar para vocês, o quanto uma exigência, não vou nem dizer exigência, para não parecer que o Senado mandaria na indicação do presidente, mas o quanto uma vontade do Senado
pode pesar na escolha do presidente da República para aquele que vai substituir Luiz Roberto Barroso. Bem-vindo, meu amigo. Obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu queria dizer que está aqui nos estúdios da Jovem Pan o secretário de governo daqui do Distrito Federal, Zé Humberto, que veio representando o governador, ainda está aqui nos acompanhando. Eu queria dar boas-vindas ao secretário Zé Humberto, secretário de governo do Distrito Federal. Olha só, pela Constituição, o presidente da República é que indica o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu gosto disso, porque existem 10 ou 12 projetos para mudar, né? Fala-se numa votação entre magistrados, né? Entre associações e tal, e uma definição de uma carreira para chegar ao Supremo, mas eu entendo que isso acaba criando uma politicagem, acaba criando um estado de corpo ali, semelhante ao que aconteceu na lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República, que foi quebrada, primeiro lá por Michel Temer e depois pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, né? Então acaba criando essa politicagem. E o presidente da República, qualquer que seja ele, tem essa autonomia porque vem ungido pelas urnas, votado, e aí o Senado é que deveria colocar o freio, fazer uma sabatina realmente séria, com profundidade, analisar o currículo, analisar as intenções do indicado, aí aprovar ou não. Acaba que a sabatina se transforma num chazinho das 5 e tem aquele beijamão famoso que você costuma citar, onde há reuniões secretas entre o indicado, é uma eleição, entre o indicado e os senadores. Lá no quartinho escuro de cada gabinete tem um quartinho, vou revelar aqui o nome, é confessionário. É um local isolado de tudo, que não tem telefone, não tem nada, não entra nada, os dois entram. Então, o senador tem sempre essa possibilidade de conversar com alguém sem absolutamente nenhuma testemunha. Geralmente é um quartinho cercado, isolado sonoramente, e ali eles conversam. Eu acho que isso deveria ser proibido. O presidente indica e os senadores olham o currículo e não as promessas que se faz nesse beijamão, nesse quartinho escuro de cada gabinete, né? Então, eu sei também que o presidente Lula já está na mesa dele, já tem um levantamento completo do Senado Federal. Ele sabe o que quer cada um dos 81 senadores sobre o Supremo. Já posso adiantar aqui que a oposição abraçou o apoio de Davi Alcolumbre ao queridinho também do Supremo, que é Rodrigo Pacheco. Então, se houver indicação do Rodrigo Pacheco, é garantido. Até a oposição vota, né? Mas o presidente Lula ainda insiste numa divisão do PT. Metade do PT quer o Messias, Jorge Messias, o advogado-geral, e outra metade quer uma mulher e uma mulher negra, né? Então, esta é ali a conversa do presidente Lula com esses ministros, para avaliar também qual é a reação lá no Supremo Tribunal Federal. Política é assim, se conhece as bases, né? As opiniões, e aí o presidente tem que tomar a decisão final. Mas, de qualquer maneira, qualquer que seja indicado, André Mendonça, o então presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o Davi Alcolumbre, demorou a colocar e me disseram que se colocasse logo no início seria derrotado. Então, houve ali uma espera de formação de uma maioria. A gente lembra do banho-maria que ele tomou para conseguir essa aprovação. Agora, obviamente, né, que para o Senado é interessante você ter um integrante da casa ocupando um cargo no Supremo Tribunal Federal, exatamente porque é uma pessoa que, além do bom relacionamento com os senadores, também conhece bem os trâmites e poderia diminuir, ajudar a baixar um pouco essa tensão entre os poderes que a gente acompanha há algum tempo aqui no país. Agora, 4h29, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas, seguimos. Sabe que na conversa que nós tivemos segunda-feira, né, Zé Maria, com o Hamilton Mourão, o senador Hamilton Mourão, eu perguntei para ele, quem já beijou tua mão? E aí ele ficou até meio sem graça, falou, não, acho que não é um bom termo a gente falar. Eu falei, alguém beijou tua mão nesses anos em que o senhor era senador? Né? Utilizando justamente essa metáfora da conversa que os candidatos têm com os senadores. E ele não quis falar que beijou a mão, mas que sim, recebeu, e que alguns candidatos chegam já com discursos prontos, algumas promessas, e outros parece que vão entregar um currículo. Chega com um papel, uma papelada, mostrando por que ele seria preparado para ocupar aquele espaço. Mas eu quero saber de você, Fábio Piperno, o que deve
pesar nessa escolha do presidente da República? Ele fala muito em gabarito, mas a gente sabe o quanto o movimento político está ligado a essa indicação. E para você, o que esse movimento político está mostrando de cara de quem vai ser o indicado do presidente Lula? Ô, Evandro, não é lá muito difícil achar alguém extremamente, para usar a palavra, gabaritado para isso. Não, enfim, o Brasil tem pessoas muita gente, aliás, de sólida formação no campo do direito. Aliás, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, era um advogado muito bem sucedido, fala muito bem, se expressa muito bem, conhece leis e regras, nos mínimos detalhes, até porque ele é uma pessoa extremamente bem preparada. E ele, curiosamente, ironicamente, é alguém que, inclusive, defende um mandato com uma duração previamente estipulada lá para os ministros do STF. Se eu não estou enganado, ele andou falando em 12 anos, algo parecido com o que acontece na Alemanha. Lembrando que cada país tem uma regra. Por exemplo, lá nos Estados Unidos, o cargo é vitalício, né? Aqui não, aqui os ministros saem aos 75 anos. Mas então, do ponto de vista da formação intelectual, da capacitação, tem muita gente em condições aí de preencher essa lacuna com toda tranquilidade. Aí vamos para outras questões. E é óbvio que o fator político e principalmente o peso dos padrinhos acaba impactando. Então, é óbvio, assim, o Rodrigo Pacheco ele já chegaria lá com o aval de muita gente do Senado e também de outros ministros da própria Suprema Corte, como a gente tem visto aí. Então, eu acho que é um nome que vai se consolidando. Pois é, quando você tem para indicação a conversa com senadores, jantares com ministros que já ocupam espaço no Supremo Tribunal Federal, provavelmente você já esteja ali levantando os bastidores de pessoas que seriam aceitas, né? De pessoas que não gerariam atritos nesses grupos que são tão corporativistas.